Willy, o Alexandre de Moraes deu 5 dias para o PGR, para o Paulo Gonet, decidir por prisão ou não de Eduardo Bolsonaro, naquilo ainda que consiste no processo por obstrução de justiça referente à tentativa de golpe de Estado. O Eduardo Bolsonaro foi notificado por edital público, porque não se encontrou o endereço dele. O Paulo Figueiredo foi notificado por carta, carta rogatória é o nome, né? Até porque ele tem endereço fixo nos Estados Unidos já há um bom tempo. E aí teve o pedido de prisão preventiva por parte do Lindbergh Farias e da Talíria Petroni, do PSOL. Esses dois deputados entraram com um pedido, protocolaram o pedido de prisão preventiva, e o Alexandre de Moraes repassou para o PGR, dando 5 dias de prazo para ele se manifestar, dar a opinião favorável ou não à prisão de Eduardo Bolsonaro. É evidente que, se for favorável à prisão, não significa que o Eduardo Bolsonaro vai ser preso imediatamente, porque se encontra nos Estados Unidos. Essa é mais uma parte importante, mais um degrau importante para ir colocando o bolsonarismo no seu devido lugar. É uma questão também moral o Brasil decretar a prisão de Eduardo Bolsonaro, mesmo estando ele em solo estadunidense? Antes de responder essas perguntas, eu queria fazer só um adendo, uma precisão. Claro. As divisões que você mencionava dentro da Europa, há uma divisão dentro da própria União Europeia em relação à adoção de sanções e à adoção de uma suspensão do acordo comercial que existe entre a União Europeia e Israel. Cabe mencionar que já há sanções há um bom tempo em relação a indivíduos israelenses, mas são apenas alguns indivíduos israelenses que a União Europeia sanciona. E esse acordo que existe, esse acordo comercial entre os dois blocos, é um acordo cuja suspensão é apoiada por alguns países. É apoiada principalmente pela Espanha, que está sendo governada por uma coalizão de esquerda e cuja uma das partes da coalizão, que é do partido Sumar, pressiona fortemente por medidas como essa. Por outro lado, quem é que bloqueia? Quem é que impede uma suspensão do acordo comercial? É a Alemanha. É a Alemanha que tem um passado do Holocausto e que usa sempre esse argumento para impedir qualquer medida dura contra Israel. Mas as coisas estão evoluindo, as coisas estão mudando. A Alemanha começou a duvidar, começou a balançar. A pressão, entendo eu, da sociedade civil, ela é dos movimentos sociais organizados, ela é forte, e os dados da destruição são muito constrangedores para a Alemanha continuar mantendo essa postura. Então, o primeiro-ministro conservador do país está reconsiderando a sua atitude. Então, pode ser que, num futuro próximo, a Alemanha mude de opinião, mas, por enquanto, quem bloqueia há uma atitude da União Europeia, uma atitude moral, uma atitude honrosa, depois de um apoio vergonhoso e genocida a Israel, é a Alemanha. Então, a bola está com a Alemanha, ela que está bloqueando. Agora, outro aspecto em relação à sua pergunta, você ia dizer alguma coisa, querido Diabo? Não, eu vou dizer porque a Evelise pediu para tu vir mais vezes e porque o Gilberto Cruvinel te chamou de biscoito fino da análise geopolítica. É isso que eu queria te dizer. Biscoito fino da análise geopolítica. Essa é inédita. Essa é inédita. Cruvinel é o biscoito fino do Brasil. É isso aí. Eu quero colocar mais um complemento ainda na tua resposta sobre a pergunta que eu fiz do PGR, do prazo Eduardo Bolsonaro. Dia 7 de outubro é o aniversário do início de todo esse confronto que se torna um genocídio, né? Pois a extrema-direita brasileira marcou para 7 de outubro a caminhada pela anistia pelas ruas de Brasília.
Eu não sei se é uma coincidência a data, porque é um dia de semana, à tarde, próximo da votação da PEC da anistia no Congresso. Não sei se é uma coincidência, mas eu acho uma baita de uma coincidência a extrema-direita que apoia Israel pegar a data do ataque do Hamas, 7 de outubro, para fazer a sua caminhada pelas ruas de Brasília. Eu queria te ouvir sobre isso também. De coincidência, parece que não tem nada, porque ela está muito bem articulada e defendendo o genocídio, seja na Índia, contra os muçulmanos que moram lá, praticando genocídio em Israel, defendendo genocídios indígenas nas Américas. Então, tudo está muito bem coordenado. Agora, preocupa bastante o fato dela organizar mais uma dessas manifestações às vésperas de uma votação nas instituições democráticas do Brasil, porque são manifestações de assédio, são manifestações golpistas, são manifestações tirânicas, que vão reivindicar golpe, que vão pressionar e agir contra a sociedade brasileira. Então, é um caldo que vai para as ruas para assediar e para trabalhar contra a sociedade brasileira, para derrubar a sociedade brasileira e colocá-la sob tutela. Inclusive, agora, tutela internacional, tutela dos Estados Unidos, de maneira escancarada e assumida. Me parece que é um gesto fundamental, é um gesto que chega tarde, porque a gente já viu quais foram as consequências dessa conspiração que Eduardo Bolsonaro organiza. Acho importante observar que a extrema-direita tem no seu discurso, na sua retórica, um pilar, que é o pilar da denúncia de uma conspiração. Eles chegam ao poder denunciando uma conspiração contra a nação e prometendo abater os inimigos da nação, em prol do bem dela. Ora, o que eles nos revelam, mais uma vez, é que quem conspira são eles. Quem conspira contra a nação são eles. E aí fica a questão: o que fazer com os inimigos que se revelam eles? Então, a justiça brasileira parte para o ataque, parte para a punição dessa conspiração que é uma conspiração contra o Estado Democrático de Direito, como a condenação bem evidenciou. Então, Moraes faz bem, o PGR me parece que sim, que vai decretar a prisão de Eduardo. Eu entendo que ele não tem, que não há como, não há margem para o contrário, para uma decisão contrária, porque, mais uma vez, o que é característico do bolsonarismo e impressionante é que as provas são abundantes, as provas são transparentes e muito claras. Eles mesmos produzem sistematicamente provas contra eles. Então, Eduardo Bolsonaro produziu provas da sua conspiração, publicou, compartilhou, está tudo muito claro. Ele se orgulhou de escancarar a sua conspiração contra o Brasil, contra a economia do Brasil. Então, ao meu ver, não há como, não há margem para uma decisão que não seja o decreto da prisão de Eduardo Bolsonaro. E isso vai reforçando, é um efeito, de fato, é uma decisão que vai reforçando a autoridade da justiça brasileira, a autoridade da democracia brasileira, que está chamando a atenção de muitos países afora, que está chamando a atenção aqui na França, por exemplo. As pessoas, os jornalistas estão vendo a participação, a atitude do presidente Lula, estão admirando a resiliência da justiça brasileira, estão se comparando, dessa vez no outro sentido, estão vendo a justiça brasileira como uma justiça exemplar, estão vendo a justiça brasileira e a política do presidente Lula como políticas que eles deveriam ter tido, como políticas que eles gostariam de ver. Eu tive participando de um programa aqui na França
em que justamente essa perspectiva chamava a atenção. Eles gostariam que a União Europeia adotasse uma postura firme frente a Donald Trump, como adotou o presidente Lula. Então, eu vejo que está havendo um movimento de ascensão e consolidação da democracia brasileira, e por isso que a gente está assistindo a esses golpes e essas tentativas de golpe, porque é a reação. Eles estão reagindo a essa consolidação da democracia brasileira. Então, a decisão do PGR, ela não pode, não há escapatória. Ela tem que decretar a prisão de Eduardo Bolsonaro e, fazendo, ela contribui para o fortalecimento da democracia brasileira e para esse movimento de ascensão do Brasil. Muito bem, a gente estava vendo agora, enquanto o Willy falava, imagens da França, da Praça da República, acho que é esse o nome. Como é que se diz? É Place ou Place de la République? Place. Place de la République. Isso, é nessa praça que tem vários perfis na internet reproduzindo as imagens da praça com a manifestação. Por enquanto, nós não temos nenhuma imagem da França que traga truculência policial, por enquanto. Por enquanto não apareceu nada de truculência policial, mas nós vamos continuar acompanhando também.